O Bolsonaro está se borrando todo, batendo dentadura mesmo com a possibilidade do Anderson Torres de dar uma delação premiada, porque a situação do ex-ministro fica mais complicada a cada dia. Ele caiu em uma contradição forte sobre a minuta golpista e nós descobrimos um outro documento que pode ter sido utilizado naquela operação suspeita da Polícia Rodoviária Federal para obstruir os locais de votação onde Lula tinha uma grande quantidade de votos no segundo turno. O Bolsonaro está tentando jogar toda a culpa nas costas do Anderson Torres. Só que isso pode dar errado, porque o Anderson Torres pode acabar delatando o Bolsonaro para não assumir toda essa culpa sozinho. E é impressionante, né? A quantidade de crimes diversos que o Bolsonaro pode estar envolvido. Eu quero que você coloque nos comentários: o Anderson Torres vai delatar o Bolsonaro? Você fica impressionado também que o Bolsonaro é o político brasileiro com maior quantidade de crimes diferentes? Deixe seu like se você quer que o Torres delate o Bolsonaro e se inscreva no canal. O pânico todo da família Bolsonaro com essa delação do Anderson Torres já tá rolando há um certo tempo, mas agora ficou maior. Porque o Anderson Torres, ele desligou o advogado que era próximo ao Flávio Bolsonaro. E aí que a situação começou a pegar, porque já tem um certo tempo, já tem algumas semanas, que há uma bateção de cabeça, uma divergência com relação à estratégia de defesa que o Anderson Torres tem que utilizar. Alguns acreditam que ele precisa ir mais para o lado do bolsonarismo, sendo mais radical, atacando as instituições. Mas outros querem que ele adote uma postura mais amena de aproximação com o STF, porque o objetivo do Anderson Torres agora é ficar livre. Então ele tem tentado gradativamente substituir os advogados ligados ao Bolsonaro por aqueles que têm uma interlocução maior com o STF. Então ele está se distanciando do Bolsonaro. Nesse momento, segundo as informações que nós temos da imprensa, o Anderson Torres não vai fazer delação premiada. Porém, existe uma ressalva. A delação premiada só vai ocorrer se o Anderson Torres quiser. Então, se ele quiser, ele pode fazer, complicando muito o Bolsonaro, porque a situação do Anderson Torres já está complicada. Lembra da minuta golpista? Muitos estão falando aquele documento que foi encontrado do Anderson Torres. Falaram, não, ele vai querer dar uma virada de mesa. Não. O objetivo daquela minuta era interferir no TSE para provocar quebra de sigilo telefônico, telemático e afins de integrantes do TSE, principalmente o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, para saber se tinha alguma troca de mensagens ali entre a campanha do Lula com os ministros do TSE. O Anderson Torres falou que aquela minuta havia sido dada a ele ou entregue a ele pela secretária. Só que a secretária foi prestar depoimento. E o que ela falou? Eu não entreguei nada. Ou seja, ela negou a informação que foi dada pelo Anderson Torres. Então alguém está mentindo. Foi a secretária? Foi o Anderson Torres? Somente a perícia do documento poderá apontar quem está falando a verdade. A perícia já foi finalizada, já foi enviada para as autoridades competentes e alguns fragmentos de digitais foram encontrados. Nós sabemos que existem já algumas digitais que foram identificadas pelas pessoas que manusearam o documento quando rolou a busca e apreensão na casa do Anderson Torres, tá? Então isso nós já sabemos. Mas existem outros fragmentos que são mais difíceis de serem identificados e aí nós vamos saber se o Anderson Torres de fato recebeu aquela minuta da secretária ou não. A defesa do Bolsonaro quer falar, ó, esse documento nem passou pela mão do Bolsonaro, então aí tá tudo certo, o Bolsonaro não tá envolvido. Só que esse não é o único complicador, porque se a culpa cair só nas costas do Anderson Torres, ele pode espanar. E a minuta golpista não é o único problema. Porque vocês lembram daquela operação muito suspeita que aconteceu no segundo turno com a Polícia Rodoviária Federal? Lembram disso? Basicamente o que aconteceu. Se você já lembra, você pode pular para o próximo capítulo. Mas naquele dia, no segundo turno, nós tivemos vários relatos de uma operação da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, especificamente na Bahia. E por conta dessa operação, filas quilométricas, congestionamentos quilométricos acabaram se formando principalmente em locais onde Lula era bem votado. E o objetivo, que acabou ocorrendo na boca miúda, era desestimular a população a ir votar no Lula, tirando assim potenciais votos que seriam dados ao petista. Aquela operação foi muito suspeita e surgiu a possibilidade de intervenção federal. E agora é muito possível que houve sim uma intervenção. Pelo seguinte, foi encontrado um documento
realizado ou produzido pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, o Ministério do Anderson Torres. E esse documento fez um levantamento dos locais onde Lula foi mais votado do que o Bolsonaro, onde a diferença estava maior no primeiro turno. E as investigações levantam a suspeita que o Anderson Torres possa ter utilizado esse documento feito pelo Serviço de Inteligência para realizar essa operação da Polícia Federal. Então o Anderson Torres identificou quais eram os locais do Lula e foi lá e fez a operação da Polícia Rodoviária Federal. A diretora do Serviço de Inteligência do Ministério, que produziu o documento, apagou do celular, mas ele foi recuperado. Só que a situação não para por aí. Porque entre o primeiro e o segundo turno... esse boletim de informação, boletim de inteligência foi produzido em outubro. Mas não para por aí. Porque entre o primeiro e o segundo turno, o Anderson Torres viajou para a Bahia utilizando um avião da FAB para se reunir com a Polícia Federal da Bahia. E o objetivo dessa reunião ou desse encontro era engajar a Polícia Federal da Bahia nessa operação da Polícia Rodoviária. E ele falava que aquela era uma operação tão importante, mas tão importante que se ele pudesse, ele participaria pessoalmente disso. E ele começou com uma história de que na Bahia havia suspeita de compra de votos em favor do Lula. E aí o pessoal começou a achar um pouco estranho. Porque segundo as informações que nós temos do Globo e também do Metrópolis, a Polícia Federal da Bahia já sabia que poderia acontecer algum tipo de operação. Mas eles achavam que seria uma operação nível nacional. Mas quando eles perceberam, era uma operação da Polícia Rodoviária Federal só na Bahia. E o Anderson Torres ele empenhou 80% do contingente da Polícia Rodoviária da Bahia nessa operação de obstrução. Então o negócio ficou muito esquisito. E o pessoal da Polícia Federal não se engajou como o Anderson Torres queria que eles tivessem sido engajados. Porque olha só o que aconteceu. Houve uma utilização da máquina pública por parte do Bolsonaro para derrotar o Lula que quase deu certo. Porque não foi somente a compra de votos com o Auxílio Brasil, redução artificial do preço da gasolina. Não foi só isso. Além de despejar dinheiro, sendo considerado um abuso de poder por parte do Bolsonaro, houve por baixo dos panos a utilização da máquina pública para obstrução dos locais de votação onde Lula era mais votado do que o Bolsonaro. Então eles usaram de modo estratégico aquele relatório para saber quais são os pontos que nós podemos com maior facilidade obstruir a votação, utilizando a Polícia Rodoviária Federal. Foi isso que aconteceu. E quase deu certo porque a distância do Lula para o Bolsonaro foi uma distância mínima. 1 milhão e poucos votos. Então se tivesse dado certo essa operação da Polícia Federal na Bahia, que é o 4º principal colégio votante do país, onde Lula teve uma votação expressiva com relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro poderia ter vencido. Por isso que tudo isso é muito grave, é muito sério. E quase nós tivemos uma vitória do Bolsonaro. E não foi um golpe dado pelo Bolsonaro. Não. Foi uma utilização irregular, indevida, da máquina pública para dar a vitória ao Bolsonaro. E agora o Bolsonaro quer falar que a culpa é toda do Anderson Torres, porque a defesa tá fazendo isso. A defesa do Bolsonaro, nesses casos mais espinhosos, tá jogando a culpa no terceiros. No caso do escândalo das joias, o que eles estão tentando fazer? Ou passar a impressão? Ah não, isso é tudo mal entendido burocrático, por conta do Anderson Torres que não declarou, por conta do Mauro Cid que agiu sozinho, indo lá pra fazer os ofícios. Só que o próprio Bolsonaro, na entrevista à Jovem Pan, ele caiu em contradição. Quis jogar a culpa na Michelle e acabou caindo em contradição. O link aqui no card, você tem que entender essa história. Porque ele caiu em contradição e incriminou a Michelle. Só que agora, ninguém sabia de nada. O Mauro Cid faz um ofício, vai até lá para tentar liberar joias, o Bolsonaro não sabia. O Bento Albuquerque chega ao Brasil com joias de 16 milhões que o Bolsonaro também não sabia. O Anderson Torres faz toda uma mobilização no Ministério da Justiça usando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Bolsonaro não sabia. Isso atesta contra o próprio governo. Era uma casa da mãe Joana? O Bolsonaro tinha lá os seus subordinados, faziam coisas contra a vontade dele sem ele saber? Só que jogar a culpa no Anderson Torres, nesse caso, pode ser muito perigoso. Porque as informações que nós temos é que o Anderson Torres está super abalado emocionalmente por conta da detenção, óbvio, não deve ser fácil, e ele pode espanar. Se o Bolsonaro, de fato, não sabia de absolutamente nada, o que eu acho muito difícil, ótimo, a culpa é do Anderson Torres mesmo. Mas, se o Bolsonaro, como tudo indica, esteve envolvido
nessas operações do Anderson Torres, por que que o Anderson Torres vai arcar com essa culpa sozinho? É apostar muito pesado. Mas chama também a atenção que o Bolsonaro está envolvido. No caso das joias, o caso do Anderson Torres, com toda essa operação para evitar a votação ao Lula, e também nos atos antidemocráticos. Fora outros crimes que o Bolsonaro potencialmente cometeu. Não é uma situação, são várias situações. Então o pessoal pode falar, mas o Bolsonaro não sabia nada. Mas pô, e o Anderson Torres? E os atos antidemocráticos? É muita coisa. O Bolsonaro foi o político potencialmente o mais criminoso de todos que nós tivemos na história do nosso país, em diversidade de crimes.